Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, povo abençoado de Caratinga e região, e você que me acompanha pela internet em qualquer lugar do mundo. Deus abençoe você de uma maneira poderosa. Programa Novo Alvorecer no ar, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Hoje o programa especial com conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos a um intervalo rapidinho e voltaremos então para apresentar aí a nossa proposta para o programa de hoje, que é ministrar o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, quem está aqui no estúdio hoje para me ajudar é o pastor Adriano Valadares. Paz, pastor, Deus te abençoe. Paz, pastor Adilson, tudo bom? Na bênção, na paz. Lição de hoje, lição de número 6, que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 5 de novembro de 2017. O tema da lição é a abrangência universal da salvação. Textuário da lição, João capítulo 3 e o versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A verdade prática, como a gente sempre diz que é o resumo da lição em uma única frase, o autor coloca que a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que o aceitarem em todo o mundo e qualquer lugar serão salvos pela graça de Deus. Trabalharemos aí para aliançar o nosso assunto aí, né, no contexto bíblico. João capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 18, é um texto bem conhecido, né? E também primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5 e também versículo 6. É o assunto que nós estaremos continuando trabalhando aí sobre o assunto do trimestre, na obra da salvação. Obra da salvação. E aí nós vamos falar aí sobre a universalidade da salvação, né? Sobre a abrangência universal, ou seja, que não há distinção entre raça, povo, língua, nação, todos têm um chamado à salvação. Jesus morreu, né, por todos. Né? Na lição passada nós falamos um pouquinho e agora vai dar a sequência, né, ao assunto que nós iniciamos a respeito dessa questão da universalidade. A salvação, ela, né, foi feita, né, por Cristo ali na cruz do Calvário através do sacrifício, mas todos, né, por exemplo, vários versículos, né, porque Deus amou o mundo, né, todos quanto o receberem, deu-lhes os direitos de ser feitos filhos de Deus. Então a salvação, ela é para todos, né. Tem até uma parte aqui na revista do professor, que o autor ele coloca que Deus ama todos, independente da raça, da cor, da classe social. Ele ama todos os povos e deseja que todos se salvem, mediante a fé no sacrifício do seu Filho unigênito. Então, nós não queremos entrar aqui no mérito, né, de discussão teológica, lembrando que nós defendemos, né, a linha teológica arminiana, né? Arminiana, que é a Assembleia de Deus, né, a nossa denominação, ela abraçou. E então, mediante esses versículos, nós não vemos, né, base para que exista, né, a questão aí da predestinação, né? Olha, esses aqui nasceram para a salvação e esses aqui nasceram para a perdição. Mediante esses textos, né, que eu citei, e outros mais que nós temos na Bíblia, Jesus morreu foi por todos, né? Ok. A salvação em Cristo alcança a todos, como o senhor já falou, e tão eficaz que foi completada de uma vez por todas pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse isso no primeiro capítulo do Evangelho que ele escreve, versículo 29. Então, ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de uma vez, um único sacrifício, né? Essa é a introdução. É alguma coisa a pincelar ou pode ir para frente? Não, aqui ficou bem claro, né? Só reportando ao Antigo Testamento, né, que o sacrifício que era feito, que apontava, né, para o sacrifício de Cristo, aquele não foi perfeito, não era perfeito. Era temporário. Era insuficiente, mas o sacrifício feito pelo Cordeiro de Deus,
Ele foi único, real, verdadeiro, absoluto, resolveu o problema de uma vez por todas. Certo. Aí o primeiro tópico da nossa lição, que é o título, que é obra expiatória, então nós vamos caminhar um pouquinho mais aqui. A gente sempre usa esse termo, né, da expiação. Então vamos lá. A necessidade da expiação, referimos ao ato de remir uma pessoa de um crime ou de uma falta cometida. Foi isso que aconteceu conosco por intermédio da obra expiatória de Cristo. Esta se tornou necessária porque o pecado atingiu a humanidade e a criação, de modo que o ser humano não consegue resolver esse problema por si só. Não havia possibilidade. Foi o que eu disse, algumas lições que nós passamos por ela há alguns dias. Quando Adão e Eva pecaram, eles conquistaram duas coisas difíceis de ser resolvidas. Na visão humana, impossível. Impossíveis de ser resolvida, que foi um caráter deteriorado, o caráter do homem, do ser humano, se deteriorou com a chegada do pecado, e uma dívida impagável. Então, no decorrer dessa trajetória, da história humana aí, não havia nada que o ser humano podia fazer que pudesse sanar esse problema aí, não. Certo. Aí ele conclui aqui nesse assunto ainda que esse ato é a suprema expressão do amor do Pai por meio de Jesus Cristo, seu Filho, para com todos os homens. A gente tem algumas referências, o texto que o senhor já citou aí, de João 3,16, né? Que a gente vê o profeta Isaías, falar de uma forma tão clara, alguns séculos antes, 700 anos antes, aproximadamente, de Cristo nascer, Isaías ele escreve assim com a clareza de detalhe muito grande, Quando Cristo ele encarna, nasce, você vai ver que a profecia de Isaías ela cumpre categoricamente. Na risca, Na risca. Então vamos lá. Sobre a abrangência do pecado, as Escrituras mostram que todos pecaram e por isso foram afastados da presença de Deus, passando a inclinar-se para o mal. O problema do pecado é tão sério e sua abrangência tão grande que a Bíblia mostra que ele faz separação entre o pecador e Deus. Aí novamente o texto de Isaías, capítulo 59. Versículo 2 agora, 2, né? Esse versículo ele é precedido por um versículo que eu gosto muito de... Aliás, todos nós citamos muito esse versículo. Mas algumas pessoas às vezes citam sem olhar o contexto em que ele está inserido. O versículo 1, Isaías escreveu o seguinte, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Aí vem o 2, só, no entanto, contudo, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. De forma que o Senhor ele tem poder para abençoar, tem poder para continuar ouvindo, só que o pecado ele faz com que Deus, ou seja, separe o homem, o pecado ele separa o homem de Deus. Aí esse texto aí é um dos muitos, que muita gente acaba utilizando para forçar a barra um pouquinho, com a questão aí dos milagres e tal, e a questão lá não é isso, não. A questão lá é perdição no estado, do homem pecador, e agora deixa bem claro que salvar. Deus não é obrigado a ouvir, Deus não ouve, na verdade, a expressão é Deus não ouve alguém em pecado, ou numa vida de pecado. Ou seja, nós temos visto muito isso às vezes nos nossos dias, as pessoas às vezes pregam uma palavra de forma superficial, e naquela palavra ele ministra para pessoas que às vezes continuam a viver uma vida no pecado. E se você ler esse texto, você vai ver que Deus ele não vai abençoar. Deus tem prazer para abençoar, Deus tem promessa de bênção, de prosperidade para aqueles que viveram a vida de santidade. Então esse texto aqui, olha, os vossos pecados fazem para a separação entre vós e o vosso Deus. Então, no que tange aqui essa situação do homem, pós-pecado, havia uma barreira, havia uma separação. Só que nós vamos ver no decorrer da lição que através do crer, capítulo 2, versículo 8 de Efésios, Paulo fala sobre isso. A fé, ela
a salvação ela vem por meio da fé, Certo. do crer. Então, ou seja, há pecado? Há pecado. O homem foi separado de Deus? Foi separado de Deus. Mas se crermos no sacrifício expiatório de Cristo, essa barreira é derrubada e o Senhor, Ele nos perdoa. Aí, para finalizarmos aqui o ponto da lição sobre a expiação de Cristo, o autor coloca que enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento apenas minimizavam a situação, a obra expiatória de Cristo resolve de uma vez por todas o grave problema do pecado. É aquilo que nós já falamos, né? Ou seja, um problema agora sendo solucionado pelo sacrifício de Cristo, conforme Paulo vai dizer em Romanos 3. Essa questão de que o sacrifício do Senhor nos remiu, a palavra remir quer dizer pagar um valor por algo que estava empenhorado. Então, ou seja, o Senhor, lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, Ele nos comprou novamente para Deus, resolvendo aquele problema insolúvel ser resolvido. Ok, nós vamos dar uma pausa para um rápido intervalo e voltamos já já. De volta com o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo bloco do nosso programa e também o segundo tópico da nossa lição, onde nós trataremos aqui sobre o alcance da obra expiatória de Cristo. Nós vimos aí no bloco anterior a necessidade de expiação. Antes de nós adentrarmos aqui, pastor Adriano, no texto da nossa lição propriamente dito, a palavra expiação aí, para ficar claro para a gente entender, Expiação, significa um sacrifício, que era feito para tirar, arrancar o pecado. E lembrando também que sempre que a expiação era feita por meio de uma vida que substituía de uma vida inocente substituindo o pecador, uma vida culpada, né? O pecador. No Antigo Testamento funcionava desta mesma forma, que era o animal inocente morria pela pessoa que pecava. Mas só que aquele sacrifício, como nós já vimos, ele não era perfeito, só acobertava o pecado, minimizava. Cobria, né? Ele minimizava o pecado diante de Deus. Mas o sacrifício de Cristo, a mesma validade da palavra expiação, foi um sacrifício para, agora sim, arrancar o pecado, e arrancou definitivamente, e também foi feito a obra expiatória no sentido de uma vida inocente morrendo por alguém pecador. Esse arrancado do pecado aí, para a gente explicar isso bem para quem está nos acompanhando, e não é que o sujeito que aceitou está livre, está livre do pecado, mas aí quer dizer o domínio do pecado. Aquela maldição que o pecado ele trouxe para o ser humano adquirido lá no Éden. Aquela dívida impagável. Paulo ele chega até a falar, não usa com essas mesmas expressões, mas quando o homem peca, ele arruma uma guerra com o céu. Ele se torna inimigo de Deus. O ser humano se tornou inimigo de Deus através do pecado. Mas através da expiação, da morte de Cristo, o Senhor nos perdoou de todo o pecado. De todo o pecado. Então aquele arrancou de debaixo da maldição. Da maldição do pecado. Aquela maldição que nos levaria para a perdição eterna, Jesus arrancou ela. A impossibilidade humana de toda tentativa de manter-se puro, sem pecado e pelo esforço próprio, na verdade aí é algo real, o ser humano fracassou em todas estas. Nesse sentido, o sistema de sacrifício foi apenas um vislumbre do que viria por intermédio da morte vicária de Cristo. Essa palavra aí, vicária, é justamente o que nós falamos há pouco, substitutiva. O que é uma morte vicária? É uma morte que substituiu. Quem? Jesus morreu no nosso lugar. Quem deveria morrer éramos nós. Alguém tinha que morrer. Mas como nós não tínhamos condições de resolver o problema por causa do pecado, agora nós estávamos outro dia estudando a respeito disso, eu achei tão bacana, eu fiz até questão de marcar aqui que o sacrifício teria que ser feito por um ser humano. Um homem deveria morrer.
né? Porque por um homem entrou o pecado. Só que no meio da humanidade não tinha ninguém com condições para poder fazer isso, né? E o que aconteceu? Olha que bacana. Deus se fez homem e morreu no nosso lugar para aplacar a ira do próprio Deus. É até um pouco complexo, mas foi isso, né? Ou seja, a santidade de Deus exigia um sacrifício. Essa santidade, né, ou esse sacrifício, ele deveria satisfazer a santidade de Deus. E como o ser humano não tinha possibilidade, olha o amor de Deus. É por isso que João, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal, né? Essa palavra tal, ela é muito profunda, o leque é muito grande aqui, porque até o que eu acabei de dizer entra aqui. O próprio Deus se encarnando, se tornando homem, para poder morrer em nosso lugar. Então, Deus nos amou de tal maneira que Ele se entregou para poder nos redimir. Isso é fantástico, né? Olha, às vezes a gente procura palavras para poder tentar passar isso. Aí vai cair na mesma história de João lá, né? De uma tal maneira. Né? De tal, não tem jeito, né? As nossas palavras são, né, ínfimas, são pequenas para poder exemplificar o que Deus fez por nós. Então, o que o senhor acabou de dizer, e o Cristo ocupou o lugar do pecador, é o próximo assunto aí. A expiação aponta para o grande amor de Cristo para com o pecador. Nosso Jesus supriu a necessidade de reconciliação do ser humano com o Pai. Isso aí. Né? Que deu o seu Filho como oferta expiatória, ou seja, para arrancar, né, do domínio do pecado. Nesse sentido, a morte de Cristo é substitutiva porque alguém deveria morrer pelo próprio homem. Alguém tinha que morrer. Mas Cristo ocupou o seu lugar e perdoou o pecador, destruindo o poder do pecado. Aí vem a explicação da questão da expiação. Né? A nossa natureza ainda estamos sob a natureza pecaminosa. Ela não foi arrancada de nós. Mas nós não estamos sob o domínio. Sob o domínio. Não somos mais escravos do pecado. Né? Paulo diz a respeito da natureza que ficaríamos livres dela também. Só que no arrebatamento da igreja. Né? Foi lá em 1 Coríntios quando ele diz, o mortal se revestirá de imortalidade, o corruptível de incorruptibilidade. Né? Mas a questão da natureza ainda está conosco. Mas o domínio do pecado, escravidão do pecado, Jesus arrancou. Ok. O alcance universal da obra expiatória. Isso aqui é fantástico, né? É aquilo que nós já falamos lá na introdução, né? O alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal, pois ela envolve todos os homens e o homem todo. Ou seja... Interessante, né? Isso aqui. E aí também dentro do nosso entendimento teológico, né? A teologia, essa teologia ela não é nossa, né? Vale a pena a gente esclarecer isso aqui, né? A teologia não é nossa, nós adotamos essa crença teológica, né? Porque tem outras igrejas também que creem assim. Então envolve todos os homens, ou seja... Não há acepção de pessoas. Qualquer raça, qualquer tribo, qualquer nação. Etnia, em qualquer lugar. E também o homem todo. Isso que é interessante. E aí é corpo, alma, espírito, alma e corpo. Essa sequência, ela deve ser exatamente dessa maneira. Porque essa obra de Cristo, ela começa... vem do lado espiritual, né? É isso aí. E sempre de dentro para fora, né? A parte mais íntima do homem é o espírito, a alma e o corpo. Ou seja, na verdade, quando chega no corpo, é só reflexo daquilo que já foi realizado lá dentro. Né? Então, essa parte aqui de todo o homem, isso é interessante. Até na lição passada nós discutimos um pouquinho, o pastor Saulo estava com a gente, quando nós falamos que a obra de Cristo ela não precisa de ajuda. Ela não precisa de complemento. Então, se você ouvir alguém dizer, preciso de fazer isso para poder ser salvo. Precisa de tomar um banho com sabonete. Precisa de passar em cima de alguma coisa. Isso é conversa fiada. Porque a obra de Cristo, ela engloba o homem por completo. Tá, eu vou te apertar o senhor um pouquinho então. Normalmente a gente recorre a esses subterfúgios de outras
organizações, às vezes, para colocar aí essa questão do sabonete, isso ou aquilo. Mas o senhor acha que no nosso meio pentecostal, há alguém tentando também arrumar alguma coisa para dar uma forcinha para a salvação, nisso ou naquilo e tal? Eu poderia dizer o seguinte, né? Infelizmente, nós estamos num período de uma escassez muito grande de conhecimento de palavra. E quando falta o conhecimento da palavra, pode acontecer essas questões. As pessoas podem ser levadas por isso, até porque o ser humano, é que nem nós falamos na lição passada, o ser humano tem hora que ele precisa de algo palpável. Ele precisa ver alguma coisa. Né? Algo palpável. Mas nesse caso aqui eu diria que isso pode acontecer no nosso meio? Sim. Acontece com frequência? Talvez não. Mas pode? Pode, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Faltou conhecimento? Automaticamente o ser humano procura caminhos alternativos. Mas quem conhece a palavra de verdade, tem o seu devocional, ama a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, sabe que o que nós estamos falando aqui é real e pleno, né? O sacrifício, ele é suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Tá certo. Nós vamos dar uma pausa, a última pausa do programa, e retornaremos já já. De volta com o programa Novo Alvorecer para o último bloco do nosso programa, e eu espero que o nosso assunto esteja contribuindo para que você conheça mais o Senhor nosso Deus. Vamos lá, pastor Adriano? Terminar. Cristo oferece a salvação para todo o mundo, é o tema desse terceiro tópico. E aí a gente vê a presença de Deus, né, na questão aí do perdão, da libertação e da cura, como o autor coloca aí, que o maior resultado da salvação operada por Jesus é o perdão dos pecados e a reconciliação do pecador com Deus. Então esse é o maior milagre. Né? Isso é o principal. Né? A gente poderia dizer que Jesus, ele veio para salvar o homem. Salvar o homem. Né? Salvar do pecado, né? da perdição eterna. Cremos em cura? Cremos. É bíblico? Claro que é. Libertação, questões financeiras, cremos em tudo isso e é bíblico. Né? Mas não devemos trocar, né, as prioridades aqui, porque a prioridade é a salvação. Agora, cura, libertação e outras coisas mais, elas vêm em consequência da salvação. Jesus veio para salvar o homem. E a gente vê que por meio da salvação, Deus se faz presente na cura dos enfermos, na ressurreição dos mortos, no anúncio do evangelho aos pobres, na libertação do ser humano de várias opressões que o assolam, na chegada do reino de Deus e na vida eterna do salvo. Tudo isso aí faz parte desse perdão, libertação e cura. É isso aí. Tem um pacote, na verdade, né? Engloba a salvação, ela traz consigo tudo isso aí. Perdão, libertação e cura. Agora tem um versículo aqui, de Lucas 4,18, né? O autor até colocou aqui nesse subtópico, que foi exatamente o que Jesus disse, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Pregar o evangelho, trazer a libertação, né? aos presos e etc. e tal. Então, fica bem claro nesse tópico aqui que nós não venhamos esquecer. Prioridade do Evangelho, prioridade de Cristo, da obra expiatória, é a salvação do homem. Aí isso aqui então vai contrapor a ideia de muita gente aí de que quase não acontece mais milagre. Porque, na verdade, se você for fazer uma pesquisa aí a nível de Brasil, não é novidade para ninguém que a igreja evangélica está em nível de crescimento. Não é? Então, ou seja, a todo tempo está acontecendo o maior milagre. O que não é a ressurreição de morto, o que não é... É um grande milagre, né? O que não é a cura de canceroso, de aidético, o que não é levantar um paralítico da cadeira de rodas, tudo isso é extraordinário. Né? Nós já presenciamos, Deus já nos usou para algumas coisas assim, né? A gente está aí na liderança de igreja há tanto tempo, a gente vê essas coisas acontecendo, mas o maior milagre é a salvação, realmente. Eu sou testemunha pessoal disso, né?
porque a salvação da minha família foi mediante uma cura que o Senhor realizou quando eu ainda era criança, ainda bebê, na verdade. Meus pais não eram evangélicos, idólatras, na verdade, e eu nasci mudo. E o médico diz, não vai falar. E até hoje, se eu for no médico, o médico constata, eu tenho documentos, tenho exames na minha casa que comprova que a minha garganta ela é anormal. Ela não, quem tem uma garganta como a minha não deveria falar. Então, na verdade, Jesus me curou. Operou um milagre, que hoje o senhor fala pra Falo caramba, muito. Então, através da minha cura, o que aconteceu? Veio a salvação da minha família. Eu passei a falar, e como você diz, eu falo muito. O milagre foi tão bem feito que eu não fico rouco, falo 2, 3 horas sem parar. Bem grave ainda. Né? E outra coisa, eu não considero que isso seja o maior milagre da minha vida. O maior milagre da minha vida é a salvação da minha alma. Benção. A salvação é para todo o mundo, nós já afirmamos isso aqui, a Bíblia diz isso, que a salvação está ao alcance de todos, em qualquer circunstância, por meio de quê? Da fé e do arrependimento de coração. Automaticamente essa fé aí vai gerar o arrependimento. É isso aí. Desde que confessem a Jesus como Salvador, é o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9. Tem muita gente, para mim ser salvo não tem esse negócio de aceitar Jesus, não sei o quê, mas é preciso sim confessar a Jesus como Salvador. É o único Senhor que pode salvar. Não existe outro, Capítulo 14, versículo 6, o próprio Cristo diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa questão aí de aceitar, da salvação, melhor dizendo, por meio da fé, isso aqui talvez tenha sido o tema de maior embate no movimento da Reforma Protestante. Esse foi o problema da igreja. Que a igreja começou a divulgar que para ser salvo precisava de comprar aquilo, da lasca da cruz e tantas as chamadas indulgências. As pessoas tiravam alguém do inferno, do purgatório, pagando. E você vai ver que chegou um momento que alguém começou a observar que aquilo não estava certo. E ele foi mudado, transformado, impulsionado pelo que Paulo escreveu na carta aos Romanos. Que o justo, O justo, ele vive pela fé. Então, na verdade, há um único meio para nós alcançarmos o perdão, nos tornarmos participantes desse sacrifício de Cristo. É por meio da fé em Jesus e daquilo que ele fez. Isso aí. Para finalizarmos aqui, a responsabilidade do cristão que foi alcançado pela salvação em Cristo, uma das mais importantes é compartilhar o Evangelho por intermédio do ID de Jesus. Isso significa evangelizar e discipular pessoas que participam do nosso círculo de contatos, sejam elas reais ou agora virtuais. O que o senhor acha mais difícil, evangelizar ou discipular? 2 desafios, São 2 desafios necessários. Primeiro, a questão da evangelização, partindo do pressuposto que nós fomos beneficiados. E o benefício nos trouxe tantos privilégios que nós não devemos ficar de boca fechada. Temos que falar de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Isso é um desafio. E a questão do discipular não é só um desafio, como é necessário, porque não adianta você falar de alguém e não discipular. Jesus, no capítulo 28, o último capítulo escrito por Mateus, a partir do versículo 20, Jesus ele cita as últimas palavras, diz: ide, fazei discípulos, ou seja, evangelize, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Só que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Porque Jesus termina o último versículo de Mateus, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do próprio Cristo. Então, ou seja, é desafio, mas nós não estamos sozinhos nesse desafio, não. O nosso Deus realmente, ele é tremendo. Tá certo. Pastor, obrigado mais uma vez. Você de casa, nossa gratidão. Nosso programa passa o conteúdo da lição de escola dominical na terça e na sexta,
pela TV. Então o programa é exibido na terça-feira e reprisado na sexta-feira, exatamente na terça-feira, dia 31, né, de outubro de 2017, completa aí os 500 anos da Reforma Protestante, né? E é tempo de nós continuarmos aí com essa bandeira erguida, caminhando a cada dia aí sobre os pilares principais da Reforma Protestante, e continuar, né, servindo ao Senhor com alegria, impactando o mundo, né? Na verdade, o mundo passou por uma grande transformação a partir da Reforma Protestante, seja na área política, na área social principalmente. Influenciou todas as A áreas. verdade, muita gente que tem aí um preconceito religioso vai falar que não, mas o mundo deve à Reforma Protestante, sim senhor, né? Diante de tantas transformações que a humanidade passou a experimentar a partir disso aí. Com seus embates, com seus problemas, mas o certo é que nós estamos aqui de pé. Tá certo? Sim. Pastor, obrigado. Deus te abençoe. Manda um abraço. Posso mandar rapidinho aqui? Abraço. Um abraço para todos que estão nos assistindo, viu? Inclusive agora pelo YouTube, né? Você que está nos assistindo aí, valeu. Deus abençoe a sua vida. Tá certo. Você de casa, Deus lhe abençoe. Fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.